Quando você entra na faculdade de Direito, os professores costumam dizer assim para você: a palavra que você provavelmente mais vai falar em toda a sua carreira é depende. E aí, a gente ficava pensando, nossa, mas por quê? O motivo é, o direito, apesar de ser uma ciência, naturalmente, ele não é uma ciência exata como a matemática, apesar de que existem regras muito claras a serem seguidas. Só que, de uma maneira geral, essas regras, ainda que muito claras, elas não são compreendidas pela maioria das pessoas que não atuam no direito. E às vezes nem pelas pessoas que atuam no direito, é necessário dizer. Bom, quando você for procurar um advogado, uma advogada, procure alguém que fale português e não juridiquês com você. Porque senão você corre o risco de sair do escritório com mais dúvidas do que você entrou. E por que eu estou falando isso? Porque surgiram muitas perguntas dizendo sobre esse tal convite que aparentemente é falso da visita do Bolsonaro lá na posse do Laranjão dos Estados Unidos. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. Muita gente falando assim: poxa, mas o Xandão tá dando a entender que se o convite for real, ele vai liberar o Jair para ir para a posse. Aliás, isso foi dito em até alguns programas jornalísticos. E é muito ruim que digam isso, porque mostram que as pessoas que estão comentando não entendem de direito e deveriam chamar alguém capacitado para dizer se é verdade. O fato do Xandão pedir uma prova concreta de que existiu realmente um convite, uma coisa oficial, uma coisa com um papel timbrado e não um e-mail, tipo do Yahoo, um troço ali, um remetente que ninguém sabe quem é e tal, destinado nem ao Jair, e sim ao filho número 2. Meu, sério, não dá, né? É que as decisões judiciais, as decisões dos juízes, elas precisam ser fundamentadas. E elas precisam ser muito bem fundamentadas, porque senão você abre margem para algum recurso. Mas note, independente do fato de que se o convite é real ou não é real, o Xandão não tem obrigação nenhuma de deixar o Jair viajar. Porque está muito claro que se o Jair botar os pés dele para fora do Brasil, ele nunca mais volta. Quando ele se escondeu na embaixada da Hungria, isso ficou muito claro. E eu estou tentando entender até hoje por que é que o Gonê achou que não tinha nenhum problema, que aquilo não configurava uma tentativa de se evadir do território nacional, ou pelo menos de se evadir das garras da justiça, de impedir a aplicação da eventual pena. Quando o juiz pede mais provas ou mais demonstrações, significa apenas que ele está querendo fundamentar melhor a decisão que ele vai dar. No caso do Xandão, significa tão somente que ele vai chicotear ainda mais o bolsonarismo, porque, bom, vocês sabem como é que é o Xandão, ele não mede as palavras, ele vai ser muito sarcástico, muito provavelmente, na decisão que vai negar a concessão, a devolução do passaporte. Ele vai pegar pesado, porque ele sempre pega pesado, e é muito divertido a gente ler as decisões do Xandão descendo a ripa no bolsonarismo. É de se imaginar por que o bolsonarismo se presta a um papel ridículo desse. Veja, o Jair, ele está rastejando. Ele sempre faz isso, mas ele está rastejando com essa questão do passaporte já faz tempo. E na medida em que vai se aproximando a posse do Laranjão, ele rasteja ainda mais. É humilhante. Ele devia ficar na dele. Ele está queimando a cara cada vez mais os próprios apoiadores dele. Eu conheço alguns que eram simplesmente doentes por ele, e não vou dizer que estão votando no PT hoje em dia, mas se desapontaram profundamente. E se puderem, não votam nele nunca mais. É claro, note, uma pessoa dessa, se tiver que escolher entre o capeta e o Lula, escolhe o capeta. Mas seja como for, já é um processo de libertação espiritual. Já está entendendo que o Jair é um fanfarrão, é um mentiroso. E isso faz parte da desconstrução da imagem de mito dele, que ninguém até agora conseguiu explicar como é que surgiu. Ora, se o cara vai se humilhar para pedir a devolução do passaporte, ele pelo menos deveria se humilhar com alguma coisa um pouco mais concreta, mais factível. O dado concreto é que ninguém acredita que exista realmente um convite. Não é que isso seja impossível. Possível não é. Eu acho até possível. Só que como é que os caras fazem um pedido para um ministro do Supremo Tribunal Federal apresentando como prova, como indício, como demonstração do convite um e-mail vindo do além, que nem é nada oficial? É ridículo, é ridículo, é ridículo, é a única palavra que você consegue enquadrar nessa situação.
Quer dizer, fica parecendo que os caras estão fazendo questão de queimar a fachada mesmo. Tudo bem que eles saibam que o gado, de uma maneira geral, não tem critério nenhum, não tem nenhum senso de discernimento. Mas, porra, algumas pessoas têm. A imprensa vai cacetear pra caramba. Claro, o gado não assiste a imprensa, eles só assistem Brasil Paralelos, eles só assistem aquele lá com aquele Augusto Nunes e tal. Tudo bem. Mas, gente, por favor, eu teria vergonha. É que desde que o número 2 foi assistir a Copa do Mundo lá no Oriente Médio, tudo pago com dinheiro público, e ele alegou que ele estava lá para entregar provas do que estava acontecendo no Brasil, da ditadura judicial, e ele mostrou um pendrive. E o gado acreditou. Cara, sério, é inacreditável. Mas veja, se você tem uma audiência que toma cloroquina, que pede ajuda para alienígenas para dar um golpe militar, perceba, pedir ajuda para aliens para dar um golpe militar. Se o cara acredita que a Terra é plana, porra, claro que você não precisa fazer a melhor das coisas, assim, a coisa mais bem realizada e tal. Não precisa. O critério desse povo é zero. Só que o bolsonarismo não pode se basear só nisso. O bolsonarismo teria que se basear em alguma coisa um pouco mais séria. Afinal de contas, eles estão pedindo alguma coisa para o ministro do STF. Claro que seguramente eles estão pedindo com 99,9% de chance de saber que isso vai ser negado. É claro que eles devem ter isso em mente. Independente do fato se o convite é real ou não, o Xandão não tem nenhuma obrigação de liberar o Jair para fugir do país. Agora, é ruim quando as pessoas na imprensa que se diz séria falam que o Xandão está dando a entender que ele vai liberar o Jair para viajar porque ele está pedindo novas provas. Não, ele não está dando a entender isso. Em momento nenhum isso realmente aconteceu. O fato dele estar pedindo uma demonstração mais séria é porque simplesmente ele quer embasar melhor a decisão dele. Mas é que tem essa contradição dentro da imprensa que às vezes os caras acham que por estarem ali dando palpite, eles sabem de tudo, e vamos combinar que não sabem de tudo, né? E aí, como eu falei no começo do vídeo, quando você vai se informar com um advogado que fala só juridiquês para você, às vezes você sai pior do que você entrou no escritório da pessoa. Ora, bola, se você entra numa notícia, se você entra num informativo, você quer saber alguma coisa que tire tua dúvida, você não quer sair dali pior. Ou mais, você não quer sair dali desinformado. Não, deixo claro, o Xandão não tem obrigação nenhuma de dar passaporte e ele não está dando a entender que ele vai liberar o passaporte se o Jair apresentar um convite real, um convite oficial. Não, de forma alguma. Ele está apenas pedindo mais indicativos de realidade no que ele está sendo pedido. O certo seria o seguinte, o Jair não vai apresentar o tal do convite oficial. Suponha isso. Não apresentando, o Xandão tem que remeter para a PGR. Apresentando ou não apresentando? Mas aí, se fosse o PGR, eu diria, opa, pera lá. Como é que o cara está fazendo um pedido para sair do território com base em uma mentira? Está claro que o cara quer fugir do país. Isso significa o quê, gente? Prisão preventiva. Simples assim. Agora, depois da fuga do Jair para a Embaixada da Hungria e o Gonê não viu nada de errado naquilo, eu não sei se certas pessoas estão esperando que, de fato, o Jair suma do território nacional para não ter contra ele aplicada a pena que ele vai levar. Mas isso, minha gente, é mais um motivo para a PGR apressar o processo e não arrastar o processo. Esse troço podia estar pronto muito bem em dezembro do ano retrasado. E nós estamos em janeiro de 2025 e ainda nada aconteceu.